Olá, professores, artistas e simpatizantes do teatro. Eu sou a Ayla e esse é o segundo vídeo do projeto Capacitação para o Ensino de Teatro Infantil, contemplado pela Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre comportamento. Esse vídeo tem o intuito de falar sobre o comportamento de uma forma geral, tanto o comportamento da criança aprendendo teatro, quanto o comportamento do professor, do arte-educador, ensinando essas técnicas teatrais. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a criança da educação infantil. Criança da educação infantil, levando em consideração aquela que ainda não é letrada, aquela que ainda não passou pelo processo de alfabetização. Depois de muitos anos desenvolvendo trabalho com crianças da educação infantil, a gente acaba fazendo uma comparação com crianças mais velhas. O que elas conseguem apresentar, qual o produto final que uma criança que já consegue ter uma adaptação com um texto escrito consegue apresentar e aquela criança que ainda não tem esse primeiro contato. A criança de educação infantil, ela está muito mais aberta ao meio em que ela está sendo ensinada. Então, todas as influências que o professor tentar instigar dessa criança, ela vai responder como se fosse numa reação. Se eu falo para a criança de educação infantil que ela precisa ser uma princesa ou um príncipe, ela vai logo, prontamente, colocar trejeitos de princesa, de príncipe e vai realmente ser o príncipe e a princesa naquele momento. Então elas têm uma facilidade de transformar o lúdico em real. Não apenas com personagens. A criança de educação infantil, ela consegue muitas vezes transformar o espaço cênico, ou melhor, o espaço físico que ela tem, num palco. E não só num palco, ela consegue transformar num jardim, num castelo, sem precisar de muitos argumentos, como a gente, né, os adultos, precisam muitas vezes. Não precisa de uma varinha de condão para ser uma fada. Ela simplesmente vai colocar o dedo e pum, vai transformar todo mundo no que ela quiser. Então, essa questão da imaginação da criança é muito fértil e acaba trazendo muitos bons resultados. Quando a gente vai para a sala de aula com o intuito de ensinar teatro para essas crianças, no primeiro momento parece que é uma grande brincadeira, justamente porque é prazeroso. E todos os jogos, todas as atividades, elas vão se jogar muito para fazer. Então é importante que o educador, que o professor acabe entendendo que isso tem que ser usado ao nosso favor e não contra a gente. De que forma que eu estou falando essa questão do contra e do a favor? Em sala de aula, muitas vezes a gente se preocupa se a criança está exagerando. Se a gente pede para elas terem pressa, logo elas vão ficar inquietas, olhar no relógio, mesmo que não tenha um relógio no pulso, elas vão olhar, vão mostrar aquilo ali como se fosse a maior verdade da vida. Isso a gente pode comparar e falar, nossa, isso é um comportamento canastrão, isso daí não é legal, a gente tem que podar daqui, tem que tirar um pouquinho desse exagero. Mas a criança de educação infantil, ela é exagerada, ela exagera com tudo realmente. E isso, nesse momento da vida teatral da criança, é muito bom, é normal. É normal que ela queira ser aquilo que ela está vendo nos livros ou nos filmes, que ela queira se jogar para fazer, que ela queira ser um cachorro com raiva e ela imite o cachorro, que ela queira ser esses personagens que, na verdade, a gente sabe que não precisa ser feito dessa forma para ter uma verdade, mas que para a criança é aquela verdade. Então, quando a gente estiver em sala de aula, né, nós como professores, a gente tem que aprender a lidar com isso. E esquecer essa questão do comportamento falso. Não é um comportamento falso, é o comportamento da criança se jogando para fazer. Agora, tem uma questão que cabe ao professor. O professor tem sim que modelar aquilo tudo, que moldar para que aquela euforia da criança se torne um produto, o teatro natural, e não aquela coisa engessada, aquela coisa que a criança vai parecer um robô fazendo, não, nada disso. Então, o que acontece? A primeira questão é a não infantilização da criança. Todo mundo, quando está falando com crianças, não só na sala de aula, a gente tende a falar de uma forma diferente, a fazer uma voz diferente para falar com a criança. E a criança não precisa disso. Isso faz parte do amadurecimento dela. No teatro não é diferente, faz parte do amadurecimento da criança no meio teatral.
Então, se eu chego para uma aula com crianças de educação infantil, eu vou sim me colocar ali no chão, abaixar com as crianças, fazer junto com eles e deixar a imaginação deles levar. Porque ao mesmo tempo que eles conseguem brincar de ninar um bebezinho, estar aqui sendo a mãe daquele bebê, numa brincadeira comum, se a mãe falar, tá na hora de dormir, vamos embora, a criança larga e vai para a cama. Então, isso é natural, é uma coisa onde a criança está aberta para receber todas as influências e ela faz isso. E isso pode ser um grande aliado, essa naturalidade, ela pode ser um grande aliado quando a gente leva crianças dessa faixa etária para o palco. A criança de educação infantil, ela tem uma capacidade imensa de decorar as coisas. Ela decora sem saber ler. Ela está ali e ela precisa da sua informação, da sua contação de história, muitas vezes, para ela poder entrar naquele clima, naquela história e fazer a parte dela. Então não se engane, se você dá aula para crianças de educação infantil, não tem nada dessa coisa de colocar num outro patamar, diferente da criança já alfabetizada. Não, a criança de educação infantil ela é tão capaz de apresentar um produto teatral quanto as crianças mais velhas. Inclusive, pode ser muito mais natural se trabalhado de uma forma eficaz. Com a não infantilização, o não tratamento como uma criancinha, porque não, ela está ali e ela vai ser um ator, uma atriz, mesmo que infantil. E daí que vem a verdade cênica da criança de educação infantil. Em relação à criança de ensino fundamental 1, eu coloco fundamental 1 porque a gente cria essas classificações, essas nomenclaturas de acordo com as elevações das escolas, né, como está descrito atualmente. Mas, mais especificamente, dos alunos dos 7 aos 10 anos. As crianças que já estão ali, já aprenderam a ler, já estão alfabetizadas, até o final do 5º ano, digamos assim. Essas crianças, essa outra faixa etária, a gente pode dizer que é um momento crucial da criança, onde ela vai perder todas as manias, os jeitos, os trejeitos de quando ela era da educação infantil. A criança, nesse momento, ela começa a se cobrar mais. A cobrar, sim, como a gente falou no vídeo anterior, a responsabilidade, a questão com a pontualidade, o ensaio, tudo vai ser muito mais cobrado. E ela tem um novo argumento nesse momento, que é a leitura. Então, nesse momento, o teatro ele vai ser um aliado da educação fortíssimo, porque ele vai planejar, vai ajudar a criança também em outras disciplinas escolares, onde a gente pode estimular a leitura através de textos teatrais, ou até mesmo a interpretação textual, porque a criança ela vai conseguir fazer a partir do momento que ela entender o que ela tem que fazer. Nesse momento, ela vai começar a largar tudo aquilo que era natural e vai se preocupar um pouco mais em fazer o que é correto, o que é politicamente correto de se fazer. Então, nesse momento, nessa etapa acadêmica, é muito importante que o educador tenha isso muito em mente, que é importante sim você trabalhar a questão do texto, embora o teatro não seja somente texto, pelo contrário, o teatro tem inúmeras diversificações, mas a questão textual é muito importante, porque a criança ela começa a ficar nesse momento um pouco mais inibida. Então é normal que ela tenha, de repente, vergonha de ler, porque ela está no processo de aprendizagem, de ler em público, ou vergonha até mesmo de se expor. Ela já vai ser mais cobrada, tanto na escola, em casa e no próprio teatro. Então, é muito importante ter esse cuidado com o aluno que já subiu de nível para a interpretação. Interpretação no sentido de aprendizagem teatral. Dentro de sala de aula, é muito importante sinalizar para o professor de teatro, a questão da realidade. Nós temos duas realidades. A gente tem a realidade infantil e a realidade adulta, a nossa. Então, é muito importante que a criança ela tenha o professor como uma referência. E quando eu digo referência, eu quero dizer em tudo. Se de repente eu vou fazer um personagem que é uma princesa, novamente dando o exemplo do príncipe e da princesa, eu, enquanto professora, eu preciso ser a princesa. Eu não posso fingir que estou fazendo uma princesa. Porque a criança, mesmo ela fingindo que está sendo o personagem, para ela está sendo. Então, ela vai reparar isso a qualquer momento.
Ela está na sala de aula, ela sabe que você não é uma princesa, que você é a professora dela ou o professor, mas a verdade dela vai levar a acreditar que você ali é aquele personagem realmente. E isso só serve para a questão professor-aluno. Então, a nossa intenção é não ser fantasioso demais. Até mesmo para que quando a gente esteja em uma outra situação da vida, por exemplo, atuando, quando a gente está no teatro fazendo um espetáculo mesmo, ali é totalmente importante que a criança acredite que você é aquele personagem de verdade, que você saiu lá dos contos de fada e foi lá apresentar. Mas aí é a relação ator-espectador. Ator, criança, espectador. Dentro de sala de aula? Não. Dentro de sala de aula, a criança ela vai saber que você está passando a ser um outro personagem, que você está atuando, que você está fazendo todo um movimento para ser uma pessoa que você não é, um personagem. Então ela vai te questionar. Ah, mas espera aí, mas a princesa age dessa forma? Mas a bruxa, ela vai sempre rir assim? Isso vai começar a surgir, mas, obviamente, conforme a criança vai crescendo, quando eu falei da educação, do ensino fundamental, mais nessa fase. Só que essa questão de questionar tudo é comum em ambas as faixas. Inclusive, se você quiser desmistificar uma história, ou então contar uma história de um ponto de vista diferente, a criança ela vai te questionar, ela vai querer saber por que você está fazendo aquilo. Então, isso tudo são vários pontos que o educador precisa amarrar muito bem antes de apenas mostrar uma apresentação teatral para a criança. Por fim, é muito importante que nós, enquanto professores, tenhamos na cabeça da gente que nós somos a primeira referência que a criança vai ter em relação ao teatro. Então, é a nossa função, com certeza, educar artisticamente aquela criança, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. O ponto em comum das duas fases são que tanto a criança já do ensino fundamental 1 quanto a criança da educação infantil, ela está ali e ela vai acreditar em você. Ela não vai querer trazer referências de fora sempre para você, diferente do adulto e do adolescente também. Então, elas estão ali prontas, preparadas para aprender. E aí que a gente entra num outro patamar, que a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo, que é sobre o uso de contos de fada, que é super importante a questão da criança ter esse contato com contos de fada, usar a literatura a favor do teatro nessa formação. Esse foi o segundo vídeo dessa série de mini palestras que nós temos. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comenta, compartilha o vídeo, deixa a sua sugestão também. E em breve nós voltamos nesse mesmo canal com o vídeo 3. Tchau!